a gente finalizou todo o framework. A gente viu lá, antes até a gente viu história, valores, princípios, enfim, mas depois a gente viu o que era o Scrum, qual era a história do Scrum, papéis, a gente viu todo um resumo, depois viu papéis mais a fundo, cerimônias mais a fundo, artefatos mais a fundo. Fechou o Scrum. Tá? Tudo o que a gente viu aqui é o suficiente para vocês obterem uma certificação em Scrum. Então, o que trata a seção 6 é sobre certificação em Scrum. E nessa primeira lição, eu vou falar da certificação de Scrum Master. É bem breve falar das duas certificações, tá? Mas é importante, porque pode ser uma oportunidade de vocês, tirando a certificação, atestarem não somente que vocês absorveram o conteúdo do curso, como dominam o framework Scrum, tá? Pelo menos na teoria, né? A certificação ela não vivencia, não atesta a prática, né? A certificação atesta a teoria. Como vocês vão estar incrementando o currículo de vocês, né? Porque algumas certificações são bem valorizadas no mercado. Tá? Então agora primeiro eu queria falar da certificação de Scrum Master para vocês. Antes disso, né? Por que certificação? Tá? Certificação é um atestado de que tu tem um conhecimento teórico, né, de uma área, de um campo de conhecimento. Ela não é uma garantia que tu sabe aplicar, não é uma garantia que tu sabe fazer, é uma garantia que tu sabe o que é no detalhe. Né? Geralmente a certificação vai no detalhe da coisa, mas no nível teórico, no campo teórico. Tá? Falando de certificações de métodos ágeis, elas são bem comuns e são bastante procuradas para quem busca uma carreira em cima de agilidade. Eu quero ser um Scrum Master, eu quero ser um PO, eu quero ser um líder ágil, né, um gestor ágil. As certificações elas são bem valorizadas, bem procuradas, principalmente, né, nos últimos anos, depois que o Scrum principalmente se tornou mainstream, que nem eu mencionei umas aulas atrás. Então as certificações elas estão valendo a pena quando se trata de métodos ágeis. É só buscar aí uma linha que condiza com seus objetivos profissionais e uma certificadora de confiança. Tá? Então tem inúmeros porquês. Incrementar currículo, valorizar, né, o teu perfil profissional, atestar que tu sabe, pelo menos no campo da teoria, a fundo sobre aquele assunto. Né? E falando de Scrum, eu só recomendo duas certificadoras para vocês. Tá? Eu tenho certificações de várias certificadoras, mas tem duas que são as quentes do mercado, que é a Scrum Alliance e a Scrum Org. A Scrum Alliance surgiu em 2003, criada pelos dois criadores do Scrum, o Jeff Sutherland e o Ken Schwaber. Em 2013 eles começaram a emitir certificações, dar treinamentos e emitir certificações em cima de Scrum, para as pessoas que realmente conseguiam entender de Scrum. Scrum virou um negócio muito grande e muito lucrativo para esses dois caras. Tá? Só que em 2007 eles tiveram uma discussão e meio que deu uma rixa entre os dois sobre os rumos da Scrum Alliance. Porque ela era para ter sido originalmente uma fundação sem fins lucrativos para espalhar o Scrum pelo mundo. E ela virou um baita no negócio. E isso incomodava o Ken Schwaber, que era mais idealista, o careca ali da foto. E daí eles se separaram enquanto sócios, continuam mantendo o Scrum em conjunto, mas separaram enquanto sócios, e o Ken Schwaber montou a Scrum.org, que essa sim é uma organização sem fins lucrativos. A Scrum Alliance ela é bem comercial, assim. Ela é bem mais comercial, ela é com um foco muito grande em vender curso, vender curso, vender curso. A Scrum.org tem um foco mais educacional. Mas as duas são criadas pelos fundadores do Scrum, são mantidas por eles, e são as que a certificação tem mais peso. Então, não quer dizer que tem outras certificadoras que não sejam boas, mas essas duas são dos criadores. Então, no mar de certificadoras que existe no mercado, eu recomendo só essas duas aqui. Principais diferenças, tá? Só porque eu vou entrar na linha da Scrum.org, mas só para explicar para vocês por que a Scrum.org. A Scrum Alliance, ela obriga vocês, para tirar a certificação, a fazer um curso presencial. Então, tu paga um curso e daí tu faz a prova e é certificado. A Scrum.org, vocês não são obrigados a fazer curso. Ela tem cursos muito bons, eu já fiz, mas ela não te obriga. Com o conhecimento que vocês obtiveram aqui no curso, vocês têm capacidade, né, vão ter que dar mais uma revisada, mais uma lida no guide, obviamente, né, de pagar só a prova da Scrum.org e obter a certificação. Outra diferença que eu também considero crucial. A Scrum Alliance, a certificação tem que ser paga anualmente para renovar. Tá? A primeira ela começa com 2 anos, depois é anualmente. A Scrum.org é vitalícia. Fez a prova, obteve a certificação, pro resto da vida tu está certificado. Tá? Então só paga uma vez. Então por isso eu recomendo
a Scrum.org. A certificação para Scrum Master, a primeira, que é a que eu mais recomendo, as outras são mais complicadas e mais raras, é a Professional Scrum Master 1, PSM1. Tá? Ela custa $150 por tentativa. Então, às vezes tem umas promoções de double try, né? Tu paga uma vez e pode tentar 2 vezes. É $150 por tentativa. Ela é 100% em inglês. Tá? Então, a Scrum.org não tem prova traduzida. A Scrum Alliance tem, tá? Mas a Scrum.org não. Ela é 100% focada no Scrum Guide. Então, o conteúdo todo está no Scrum Guide. São 19 páginas de conteúdo. Tá? É bem facinho de decorar. E a gente passou por todo ele aqui no curso. Ela é uma prova objetiva, de múltipla escolha, né, ou de respostas VOF. Okay? A média para passar no exame é 85% das questões acertadas. Eu botei um asterisco ali, porque para não falantes do inglês, né, nativos de países que não falam o idioma inglês, se tu passar acima de 80 e mandar um documento de identidade do teu país, eles te aprovam também. Tá? E a média cai de 85 para 80 para brasileiro, por exemplo. Tá? Então eles dão uma colher de chá por causa do idioma. É uma prova de 80 questões que tu faz pela internet. São 80 questões pela internet. Tu vai pagar, vai ganhar uma senha, tu bota a senha e daí começa a correr o tempo da prova. São 60 minutos para fazer 80 questões. Então são em torno aí de 45 segundos por questão, mais ou menos. Daí as pessoas perguntam assim, mas é online, então tu pode colar. Pode, mas não dá tempo. Né? 45 segundos por questão. Tem que ler a questão, entender, responder em 45 segundos. Então não dá tempo de colar. Mas sim, teoricamente tu pode usar a internet, tu pode, né, fazer um monte de coisa. Tá? Essa certificação ela não expira. Eu tirei a PSM1 em 2010, né? E tá lá até hoje. Se olhar na Scrum.org, pesquisar o meu nome, vai aparecer lá, Luiz Fernando Duarte Júnior, certificado, data tal, ano tal, tá lá. Dicas para estudo dessa certificação aqui de Scrum Master. Primeiro, Scrum Guide. Tem que saber todo o Scrum Guide de ponta a ponta, tá? 19 páginas. Saber quais são as cerimônias, time boxes, quais são os papéis, obrigações, quais são os artefatos, como é que funciona. Tudo que está no Scrum Guide você tem que saber. Tá? Existe um simulado chamado Scrum Open. Vocês, no próprio site da Scrum.org, vocês podem fazer gratuitamente o simulado quantas vezes quiserem. Tá? Scrum Open. Praticamente metade da prova é igual ao simulado. Tá? É tipo prova do Detran, assim. Tanto fazer o simulado, tu acaba decorando as questões. Então o Scrum Open, você tem que fazer, até tá tirando 100% em todas. Quando o Scrum Open tá matado, não tem mais desafio nele, estão prontos para a prova. Eu também costumo fazer anotações, né? Quando eu vou tirar prova, fazer prova, eu deixo uns bloquinhos com anotações. Então, quais são os papéis, quais são as principais tarefas de cada papel, quais são as cerimônias, qual é o tempo máximo de cada cerimônia, quem participa de cada cerimônia, né? Bem bullet points, assim. Tá? Eu não recomendo nenhum outro simulado que não seja o Scrum Open e nenhum outro livro que não seja o Scrum Guide. Tá? Por quê? Tem muita informação errada na internet, tem muita interpretação própria. Tá? Então, eu vou dar um exemplo do meu blog. Meu blog são as minhas vivências. Então, tem muita coisa lá que eu faço que não é a regra literal do guide. E o guide é regra literal. A certificação é regra literal. A prova não quer saber se tu concorda ou não com o time ser autônomo. Se está lá no guide que é autônomo e pronto. Tá? Então, eu não recomendo nenhum outro simulado, porque ele pode ensinar vocês errado, nenhum outro livro, tá? Porque vocês podem também distorcer o que vocês sabem do Scrum. Tá? Quem quiser, não precisa, tá? Com esse curso aqui, vocês podem rever os vídeos e podem ler o guide em conjunto, não precisa. Mas quem quiser, a TI Exames tem um curso preparatório para certificação. Tá? Focado na certificação apenas. Eu aqui trouxe muitas coisas de prática para vocês. Tá? TI Exames ela tem um curso preparatório para a certificação. Tá? Então é um curso que custa, se não me engano, R$ 99. E é bom o curso, tá? Mas não tem necessidade. Tá? Falo por alguém que fez a prova, né, sem precisar fazer esse curso aí. Tá?
E tem algumas diquinhas básicas de realização da prova. Só inicia a prova depois de fazer 100% de acerto nos simulados várias vezes, né? De rodar o simulado várias vezes e não encontrar nenhuma questão nova. Que nem eu falei, metade das questões da prova são as que caem do simulado. Se tranque num quarto, numa sala, em silêncio, né? Não deixa ninguém te interferir no meio da prova. A prova é tempo corrido, não tem como pausar, não tem como continuar depois. Tá? Então 60 minutos corridos. Internet, deixe dedicado só para a prova e para o Google Translator. Tá? Quem tem problema com o idioma inglês, dá para usar o plugin de tradução do Google Chrome. Tá? Pode usar o plugin. O ideal é tu ter só a aba da prova aberta, do Translator, né, para economizar a internet, desliga o WhatsApp. Em prova, eu costumo colocar o celular no modo avião, tá? Então, sem Wi-Fi, sem nada, só para controlar o tempo. E eu deixo ele do lado só como backup de internet, tá? Caso caia a internet principal da casa, eu roteio pelo 3G do celular, só por causa disso. Eu costumo ter um bloco de anotação físico com alguma colinha do lado. E, falando do conteúdo, regra é regra, seja literal. Tá? Então, se está lá que só o PO faz gestão do backlog, é só o PO e pronto. Não mistura com o teu entendimento, com a tua opinião, com a vivência da tua empresa. É a regra do guide. Tá? A certificação é o atestado de que tu domina a regra do livro. Né? Que pode estar errada, não tem problema nenhum. Né? Olhando o contexto da vida real, pode estar errada. Mas é a regra do livro, ponto. A certificação atesta isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguém já fez, tentou fazer? No final da prova, ele detalha as questões que você errou ou só mostra o resultado final em números? Ele não te diz o que tu errou. Tá? O que ele te diz? Ele te diz o teu score final e ele te diz das categorias que tem de questões, como tu foi em cada categoria. Então ele vai te dizer assim, categoria de cerimônias, tu fez 90% de acertos. Tá bom em cerimônias. A categoria de artefatos, tu fez 50%, então tem que estudar mais artefatos. Mas ele não te diz o que tu errou e nem por que tu errou. Tá? O simulado diz, tá? O simulado ele te diz. O custo atual está em que valor da prova? Sim, $150. Por tentativa, né? É bom passar de primeira. Cartão internacional, vai lá no site, paga, eles vão te dar um voucher que tu bota, é uma senhazinha que tu bota no site para poder iniciar a prova. Você mencionou aí a possibilidade de colocar a identidade do país. Uhum. Que opção isso aparece? Eu não fiz a prova ainda, tá? Isso é só se tu reprovar, daí tu pode entrar com um recurso, digamos assim. Né? Daí se tu ficou acima de 80, mas não chegou em 85, né? Entre 80 e 84 ali, daí tu pode entrar com recurso, tu apresenta o teu documento de identidade, tu manda uma foto, enfim, e eles analisam e te aprovam. Entendi. E não aparece tua nota na certificação, tá? Então ninguém vai saber se tu usou ou não recurso. A título de curiosidade, em uma das minhas certificações eu precisei, tá? Foi uma que eu fiz menos de 85, foi tipo 83, uma coisa assim, e daí eu usei, pra não precisar pagar de novo. Uma coisa que se eu não estiver equivocado, eu fiz um simulado há umas 2 semanas atrás, é que no final, isso no simulado, né? Uhum. No final, ele te dá o resultado, que Sim. você acertou, o que você errou. E por quê? E no caso do erro, ele te dá lá o que seria a resposta correta, né? Uhum. Então, por exemplo, eu já tinha feito há uns meses atrás um simulado, mas eu não tinha observado isso. E agora, quando eu fiz umas 2 semanas atrás, eu achei isso muito legal, porque serve como... E dá para você gerar o relatório, vamos falar assim, isso daí, que dá para você usar isso daí como ferramenta para estudar. Sim. E um outro detalhe que eu, pelo menos no meu caso, eu percebi o seguinte, se você tiver... minha recomendação seria você estudar o guide em inglês e não em português, porque uma prova toda em inglês, eu, por exemplo, eu diria que eu acho que eu cheguei a fazer 70%, mas eu tenho convicção de que as coisas que eu errei lá foi por conta da interpretação do inglês. Uhum. O inglês foi a barreira, não propriamente o conhecimento lá do material. Entendeu? Sim. Eu tenho casos de amigos que passaram usando o Translator, tá? Que eram pessoas que não tinham domínio da língua inglesa, passaram usando o Translator. Mas se tu tem conhecimento suficiente para ler inglês bem, né? O ideal é já ler o guide em inglês e, né, não se atrapalha com isso. Mas eu tenho um case muito legal lá de uma menina que ela
Ela que me falou essa aí do plugin do Chrome, né? Tem um plugin do Google Translator no Chrome. E ela fez a prova, ele traduziu a prova em tempo real, né? Ela fez a prova toda traduzida pelo plugin. Ela falou que deu para entender legal, assim, claro, tem uma coisinha ou outra que fica meio estranho, mas ela conseguiu passar. Então é possível. Uhum. Deu uma luz para várias pessoas lá da empresa que não tem o inglês, assim. Essa dica é legal. Apesar de que, de qualquer forma, o que eu fiz foi fazer a impressão do guide tanto em português como em inglês, e tenho feito a leitura deles para ir fixando. É uma boa maneira de estudar inglês, né? Tu vai olhar um e outro. Com certeza. Certo, gente? Você consegue usar esse plugin do Chrome mesmo para o simulado? Acho que sim. Eu nunca, na verdade, sendo bem sério, eu nunca usei esse plugin, tá? Ela me falou e usou e passou, enfim, mas eu nunca usei. Felizmente eu já passei do desafio do inglês, já deixei para trás esse desafio, já leio inglês bem, nunca usei. Mas ela falou que usou e foi para ela foi decisivo, assim, foi divisor de águas, porque ela, se fosse tudo em inglês, ela falou que não ia conseguir fazer a prova. Essa é uma coisa que leva muita gente para Scrum Alliance. Scrum Alliance tem prova em português, só que tu tem que comprar o curso, que é em torno de R$2.000. Né? Então tu faz o curso e daí tu faz a prova na sequência já embutido no valor do curso. Então, só que é prova em português. A média é menor também, se não me engano, a média da Scrum Alliance é 65%, se não me engano.